Glória a Deus. Quando o pastor Marcos me invitou para estar com vocês, eu comecei a orar sobre um tema que Deus queria falar com essa igreja e me vino essa palavra no coração. Então, eu creio que é algo do Senhor para cada um de vocês. Não sei a estação que cada um vive. Quizás uns já caminham com o Senhor muitos anos, outros estão começando agora. Mas é um tema que necessitamos ter em nossa vida em todas as estações, não importa a estação que nós estemos. Amém, meus amados? É um tema que agrada a Deus. É um tema que alegra o coração do Senhor Jesus. Como a pastora Suzette dijo, quantos aqui querem alegrar o coração de Deus? Quantos aqui querem dar uma sonrisa ao coração do Senhor? Amém, meus amados? Se eu te pergunto, quantos estão alegres com Jesus aqui? Digam amém. Amém. Quantos querem ser Jesus mais alegre contigo? Diga amém. Amém. Então, essa palavra é para deixar Jesus mais alegre contigo. Amém? Glória a Deus. O tema da palavra de hoje é bem-aventurados os pacificadores. Mateus 5:9, Jesus dijo assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados hijos de Deus. Jesus estava dizendo: felizes são aqueles que amam a paz. Se isso há no coração de eles, quem vê essa pessoa vai reconhecer de verdade, aí há um hijo de Deus. Qual é o tema? É que nosso mundo é um mundo muito conflitivo. É um mundo que passam os anos e se intensifica mais os conflitos. E não sei se vai melhorar, porque cada dia que passa a coisa se vai ponendo pior. Há conflitos por todos os lados. Há muita confusão, é um mundo polarizado. E a Bíblia diz que os últimos dias, os últimos tempos seriam assim. Muita gente uma contra a outra, nação contra nação, reino contra reino, família peleando entre eles. Então, vivimos em um mundo de muita guerra, de muita pelea, de gente com pouca paciência, que por pouca coisa se explota, que por pouca coisa perde a paciência, peleam entre si e discutem. E temos um Jesus que queremos andar com ele, ser seus discípulos, e ele disse: felizes são aqueles que amam a paz, os pacificadores. Se eles têm isso em seu coração, quem os vê entre meio dessa geração vai reconhecer que eles são hijos de Deus. Então, nós somos chamados a pelear a boa batalha, a mesma batalha que o Senhor Jesus ha peleado por nós. Amém? Muitos anos atrás, creio que em 2019, Deus me despertou na madrugada, e quando me despertou, me dijo: leia o livro de Ezequiel. E entre tantas coisas que era uma ministração para aquela época, minha vida, meu coração, isso foi depois de um sonho que eu tive. Então, me dijo: leia Ezequiel. Um versículo que me chamou muito a atenção foi Ezequiel 22:30, e disse assim: busquei entre eles um homem que levantara el muro e que se pusiera en la brecha delante de mim, intercedendo por la terra, para que eu não la destruyera, pero no lo hallé. O contexto era de uma nação que passava por muitos conflitos, havia muita confusão. E Deus então se usa Ezequiel e está dizendo: eu queria encontrar um homem, uno, que ele fuera alguém que se pusiera em la brecha, que ele fosse alguém que ia levantar um muro, alguém que ia construir e não destruir algo. Esse homem que pudesse entrar em meio de uma nação conflitiva e lograr cerrar a entrada que o inimigo está tendo nessa nação. E eu tratei de encontrar alguém com esse caráter, com esse coração, e eu não encontrei um homem que fuera cerrar brechas e levantar um muro. E isso é muito triste. Isso é algo muito sério. O que Deus está fazendo com Ezequiel é abrindo seu coração. Então, meu amado, todos nós temos conflitos. Quizás tenemos conflitos em nossos hogares, quizás tenemos conflitos em nosso trabalho, conflitos na escola, conflitos quizás hasta dentro da igreja. E o que Deus busca é o que Ele estava dizendo a Ezequiel: eu não quero mais gente conflitiva que aumenta os conflitos. Eu queria encontrar nessa família, nessa casa, nesse grupo de edificação, nessa igreja, nesse ministério, que em vez de aumentar conflitos, fosse alguém capaz de cerrar as brechas e levantar um muro de paz, trazer uma paz a esse ambiente, corações pacificadores, que não aumentassem o fogo, pero que tirassem água en el fuego. Então, isso era o que Deus estava pedindo de Ezequiel. Eu queria homens e mulheres, eu queria pelo menos um que tivesse esse coração.
Então, presta atenção. Quem desde o princípio le gustou trazer conflito para a humanidade foi o próprio diabo. Se tu vuelves o cassete para trás a la primeira pareja, al princípio de todo, Adão e Eva viviam bem em um lugar que se chamava el paraíso. Eles não tinham problemas um com o outro de conflito. E de repente entra um ser espiritual. E a única intenção era que tivesse conflito. Conflito um com o outro e conflito com Deus. Falta de paz entre um e outro e falta de paz com Deus. Entrou um que le gusta generar conflitos. Então, o trabalho de Satanás é ser conflitivo. O trabalho de Satanás é trazer confusão. Então, se tu família está caminhando bem, tu casa está feliz, está alegre, hermanos estão bem, papai e mamãe estão bem, então de repente aparece uma confusão. Se não há alguém capaz de perceber espiritualmente, oye, há algo aqui que Satanás está entrando, está quitando nossa paz, nós outros estávamos bem, mira a discussão que se está armando por qualquer tema, e nós outros não estávamos peleando antes, e agora estamos. Deveríamos ter a capacidade de entender, entrou alguém aqui nesse ambiente que está tratando de sacar a paz, entrou alguém que não é pacificador, entrou alguém que quer matar, roubar e destruir e trazer confusão. Então, em um momento a outro, Adão e Eva eram as mesmas pessoas, em um mesmo ambiente do paraíso, tinham paz. Outro momento, eram as mesmas pessoas, em um mesmo ambiente, e acabou a paz. Quem foi o que entrou para destruir a paz que eles tinham? O próprio Satanás. Então, eu tenho que entender que nós outros enfrentamos um inimigo que ele encanta conflitos e odia a paz. Tu tens que entender que esse é nosso inimigo. E Jesus, por el contrário, ele disse: eu sou o príncipe de paz. A Bíblia diz: mi reino consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E ele disse, Deus disse: mis hijos, os que de verdade querem andar comigo, são aqueles que amam a paz, são aqueles que refletem quem eu sou, porque felizes, bem-aventurados são os pacificadores. Então, eu tenho que entender, meu amado, que quando Jesus vino a deshacer as obras do diabo. Diga isso, Jesus vino deshacer as obras do diabo. E quando ele vino a ser discípulos, ele espera que discípulos também sejam capazes de deshacer as obras de quem? De diabo. E uma das maneiras que eu aprendo a deshacer as obras de diabo em minha casa, em meu trabalho, em minha empresa, em sua escola, no dia a dia, dentro da igreja, é quando nós outros temos algo que Jesus tinha, um coração pacificador. Então, é impossível, meu amado, deshacer obras de diabo se tu não crias em ti um coração pacificador. Ser um pacificador é um ingrediente importantíssimo. E não confunda ser pacificador como ser um tonto, que não quer entrar em conflitos. Ser pacificador, nós outros vamos ver hoje bem clarito, não é ser omisso. Ser pacificador é, eu não quero tratar esses temas. Ser pacificador não é, meu amado, alguém que cerra os olhos e crê que nenhum conflito existe, ou que não há uma confusão que há que solucionar. Ser pacificador é outra coisa. Pacificador é aquele que luta, que peleia para que a paz de Deus vuelva a essa situação. Não é aquele que cerra os olhos e diz: não há nenhum problema, não há nenhum conflito. Isso não é ser pacificador, isso é ser omisso. Pacificador é aquele que detecta o problema e diz: sou parte de lá solução e vim a trazer paz. Quantos querem ser pacificadores aqui, meu amado? Então, para ajudar a entender, há um texto no Antigo Testamento que Deus tocou meu coração muito tempo atrás para entender um pouco mais. Quizás algum de vocês conhece esse contexto, pero quero aplicar com essa parte de ser um pacificador. Então, havia um conflito de décadas que não se acabava nunca entre Síria e Israel. Então, se imagina um conflito que não se termina nunca. Imagina que há confusão, às vezes de família, às vezes algo que tu diz: oh my gosh, esse tema outra vez, nem me gusta tocar nesse tema. Um conflito. E havia aqui décadas de um problema e não havia solução. E de repente entra um homem de Deus, uno. Esse homem de Deus cambia a história de toda a nação, porque ele tinha um coração pacificador. Esse homem se chama Eliseu.
E presta atenção em 2 Reis 6, 8 em adelante, diz assim: E o rei de Síria estava em guerra com Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará mi campamento. E o homem de Deus enviou palavra ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de não passar por tal lugar, porque os arameus, ou os sírios, vão a barrar aí. Ou seja, ele está dizendo: há emboscadas contra ti, povo de Israel. Esse rei de Síria está armando emboscadas para agarrar ustedes. E esse profeta do Senhor Eliseu revelava as emboscadas. Dizia: não passe por tal e tal lugar, que aí há algo contra ustedes. Versículo 10. Então o rei de Israel enviou gente ao lugar que o homem de Deus lhe havia dito, assim que, al prevenir-lo, ele se cuidou de ir aí, e isto não uma, nem duas vezes. Então Eliseu foi usado por Deus nenhuma, nem duas vezes para dizer: não passe por aí, não passe por aí, não passe por aí. Versículo 11. E se enfureció o coração del rei de Aram por este hecho, rei de Síria, e chamando a sus siervos, les dijo: ¿no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? E um de sus siervos dijo: no, rei senhor mío, sino que Eliseu, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba ou em tu aposento. Ou seja, não é nadie aqui entre nós outros em Síria que está soplando seus planos. Há profeta allá no meio do povo de Deus que todo o que tu piensas acostado em tu aposento e planeas, Deus revela a eles. Então era algo sobrenatural. Então quando ele descobre que é Eliseu, versículo 13 diz: e ele dijo: id e ved onde está, e enviaré a prender-lo. E lhe avisaram dizendo: e aqui está em Dotã. Então enviou allá cavalos, carros e um grande exército. Qual o tamanho do exército, meu amado? Grande exército. E chegaram de noite e cercaram a cidade. E quando el que servia al hombre de Deus, o servo de Eliseu, se levantou temprano e saiu, é aqui que um exército com cavalos e carros rodeava a cidade. E seu criado lhe dijo: Senhor mío, estamos fritos. Que haremos? E ele respondeu: não temas, porque os que estão com nós outros são mais de los que estão com eles. Eliseu então orou e dijo: oh Senhor, te ruego que abra os olhos desse muchacho, para que ele vea. E ele, Senhor, abriu os olhos del criado e mirou. E é aqui que o monte estava lleno de cavalos e carros de quê, meu amado? De fogo alrededor de Eliseu. Guarda isso em tu coração, alrededor de Eliseu. Está dizendo, ángeles de guerras, de guerra, ángeles poderosos, estava alrededor de um homem de Deus, Eliseu. Quando descenderam hacia ele os arameus, Eliseu orou ao Senhor, se abarrou o exército grandíssimo agora para atacá-los. Orou Eliseu ao Senhor e disse: te ruego uma pequena cosita, Deus, que hieras a essa gente com cegueira, déjalo ciego. E ele os hirió com cegueira conforme a la palavra de Eliseu. Entonces Eliseu les dijo: não é este el camino, nem é esta la ciudad, seguidme, e eu os guiarei al hombre que buscais. E los llevou a Samaria, que era a capital do reino do norte de Israel. E quando los levou aí, sucedeu que quando chegaram a Samaria, dijo Eliseu: ó Senhor, abre os olhos de esses para que vean. E ele, Senhor, abriu seus olhos e vieram. E é aqui que estavam em meio de Samaria. E quando o rei de Israel los viu, dijo a Eliseu: los mato, padre mío, los mato. E ele respondeu: não los mates. Matarias a los que has tomado cautivos com tu espada e com tu arco? Pon delante de ellos pan e água, para que coman e beban e se vuelvan a su Senhor. Entonces les preparou um grande banquete. E depois que comeram e beberam, los despediu e se volveram a su Senhor. E las bandas armadas de arameus não volveram a entrar mais em la terra de Israel. Diga assim: glória a Deus. Um conflito de décadas.
interminável. Termina com esse versículo dizendo: não volveram mais a entrar em Israel. Meu amado, tu tens que entender que isso era de grandes proporções, era de rei contra rei, nação contra nação. Era algo grandíssimo, exército contra exército. E aquilo que sucede, entra um homem de Deus, um pacificador, que foi o que Deus havia pedido, hablado com Ezequiel: se eu encontro que tenha o coração que eu necessito para solucionar conflitos, é todo o que eu necessito, uno. E aqui entra Eliseu, um pacificador. Eliseu não aumenta o conflito entre os dois. Eliseu não mata a nadie. Eliseu é usado por Deus para terminar uma guerra de anos, só porque tinha nele um coração que agradava a Deus. Então, meu amado, Eliseu foi um homem que entrou em la brecha e levantou os muros. E eu te quero dizer como é importante que a igreja, que as famílias tenham homens e mulheres pacificadores. Quantos dizem amém aqui, meu amado? Eu não sei como é tu família, de onde tu veniste, quais são suas raízes, qual é sua história. Mas se tu eres muito explosivo, muito bravo, essa pessoa que todo quer e pelear e todo, tu tens que ter muito cuidado, tens que pedir a Deus: Senhor, dá-me tu coração, quita de mim o coração de pedra, quita-me as atitudes de la carne e dá-me mais de tu espírito. Porque, meu amado, para viver uma nova estação em Deus, tu necessitas cambiar seu coração. E uma das coisas que Deus mais usou para transformar tantas lutas, tantas trampas do diabo, é gente de paz. Não é gente que aumenta os conflitos. E quando tu pensas em Jesus que vino deshacer as obras do diabo, tu vas entender que Jesus de hecho vino pacificar nossa relação com Deus. Porque quando Adão e Eva pecaram no jardim, a relação humana com Deus se cortou. Nós não teníamos mais paz com Deus. Então necessita alguém venir e entrar em la brecha por nós outros. Ser um pacificador entre o homem e Deus, pagar um preço altíssimo, para que então hoje nós outros pudiéramos ser homens e mulheres de Deus, para que nós outros hoje pudiéramos ser uma família bendecida, para que nós outros hoje pudiéramos ser uma igreja llena do Espírito Santo. Pero alguém entrou em um conflito de enormes proporções, dizendo: eu não vou aumentar esse conflito, eu vou trazer paz a esse conflito. Então Jesus era um que vino pacificar quando nós outros éramos inimigos de Deus. A sangre de Cristo foi derramada para trazer paz entre tu vida e Deus. Quando eu entendi isso, só cambiou minha vida. Por muitos anos eu fui católico em Brasil e respeito muita gente que eu conheci aí. Não tenho nada em contra nesse sentido de ser humano. Pero quando eu entendi que há solo um que logrou pagar um preço em la cruz de sangue por minha vida, que me de verdade reconectou com Deus e me deu paz com Deus outra vez, entendi que solo Jesus lo pudo fazer. Eu deixei nesse momento de ser um idólatra de outras coisas. Eu deixei de verdade todo tipo de idolatria que eu tinha e dizia: Senhor, eu necessito transformar meu coração e reconozco que tu, Jesus, és o único e suficiente que me pode reconectar com Deus. Não há outro caminho, solo tu eres o caminho, a verdade e a vida e o mediador entre Deus e os homens. E eu me converti, eu transformei meu coração. E eu não era uma mala pessoa, eu era muito boa gente. Se tu me conhecer, vai ser coisa mais linda, solo falta Jesus, pero faltava todo, porque sem o mediador, eu não tenho paz com Deus. Tu entende isso, igreja? Por isso há um texto que me encanta, eu não pus em la prédica, pero me recordei depois, em Hebreus 12:24, disse assim, mira que lindo esse versículo: a Jesus, el mediador de um novo pacto, e a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ele está falando da sangre de Cristo que foi derramada em la cruz, habla mejor que a sangre de Abel, que foi assassinado por seu irmão. Ele está dizendo, aquela sangre que foi derramada por um conflito, que entrou Satanás para deshacer o que Deus queria, que era
Una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús, lleno de paz, donde se metió Satanás y se derramó una sangre aquel día. Lo que la Biblia está diciendo en Hebreos es así: pero levantó otra sangre delante de Dios, otro mediador, y esa sangre es mucho mejor que la sangre de Abel. Esa salvó a ustedes. Essa não é uma sangre que clama por vingança. Essa é uma sangre que diz: eu quero reconectar-te com o Padre. Eu quero que tu tenhas paz com Deus. Quantos alabam a Jesus aqui, meu amado? Glorifica a Jesus. Diga graças a Jesus. De hecho, meu amado, Jesus levantou o muro e cerrou a brecha, cerrou a entrada que o inimigo tinha contra tu vida, contra minha vida, quando tu recebiste a sangre de Cristo sobre sua vida e perdiste perdão de seus pecados. Essa brecha foi cerrada, o muro foi levantado e eu pude ter agora acesso a Deus. Jesus foi pacificador em um conflito que não havia solução, pero não era por décadas, era eterno. Aqui tu tens Eliseu entrando em um fogo cruzado entre duas nações. E esse fogo que está cruzado necessitava alguém para chegar com uma intervenção de Deus, com um coração de Deus, para acabar com essa guerra. Se Eliseu fosse conflitivo, Deus não podia usar Eliseu. Deus ia mirar Eliseu e dizer: esse homem, muito conflitivo, que explota facilmente, que por qualquer cosita perde a paciência, como eu posso usar para solucionar um conflito? Pero Eliseu, meu amado, foi elegido por Deus a dedo. Quando Elias se foi, Deus havia dito: há um que eu quero que tu honre em tu lugar. Tu vas a buscar um que eu elegi, Eliseu. Deus sabia que Eliseu tinha as características para cerrar grandes conflitos que havia naquela época. E Deus disse: vou levantar um que é um pacificador. E se tu estudas a história de Eliseu, tu te vai encantar com Eliseu, vai dizer: uau, eu quero esse espírito que estava sobre Eliseu. Não só os milagros que hizo, o doble, pero o coração fiel ao Senhor, que nunca se vendeu, pero em cada situação difícil, hacía lo que Deus queria que ele hiciera. E uma das coisas era acabar com conflitos. Então, meu amado, tu tienes que pensar essa noite: eu sou conflitivo ou não? Eu sou alguém que trae paz ou não? Eu aumento os conflitos ou eu apaciguo onde eu vou? Porque se tu não tens essa característica, meu amado, tu pode ser uma bendição na igreja, alabar, cantar, falar em línguas, todo o que tu quieras. Pero a gente não te vai reconhecer como filho de Deus. Quando te veja muito complicado, vai dizer: isso é ser filho de Deus? Essa cosita linda? Não quero. Muitas graças. Então, meu amado, quais são as vantagens que nós temos de ser pacificadores, de pedir a Deus esse coração? Quais são as vantagens de ter esse coração? A primeira coisa, recebemos a capacidade de antecipar os intentos secretos do maligno. Diga assim: capacidade de antecipar intentos do diabo. Aqui estava dizendo porque Eliseu tinha esse coração. Deus revelava a Eliseu os intentos do inimigo. Deus revelava porque ele era um pacificador. Não era só porque era um profeta, é porque recebendo a revelação sabia que não era para aumentar conflitos, mas era para trazer paz, sabia o que tinha que fazer. E a Bíblia diz que Deus lhe dava a revelação a ele e dizia: esse lugar vai estar ele inimigo. E hasta lo que o inimigo pensava em sua habitação, Deus revelava a Eliseu uma capacidade de antecipar os intentos do diabo. Então, quando o rei de Síria, que hacía lo que queria por muitos anos contra Israel e atacava, e nunca encontrou delante de ele um pacificador, ele pudo fazer o que queria em aquela nação. Ele pode fazer o que ele quiera em sua casa, ele pode fazer o que ele quiera em sua família, ele pode fazer o que quiera em seu negócio, porque tu eres peleão e conflitivo. Essa é a brecha. Pero quando o inimigo encontrou Eliseu, quem não pudo mais foi o inimigo. Eliseu venceu a batalha. Por quê? Porque era um homem de Deus pacificadores e sabia, quando chegava em um ambiente conflitivo, sabia discernir: isso não é de Deus. Eu não vou cair em las trampas del diablo.
Todas as armas e artimanhas e emboscadas que o diabo quer para quitar minha paz, quitar minha relação buena com minha família, quitar a relação buena com meus irmãos, quitar a relação buena com minha igreja, quitar a relação buena e paz que eu tenho a percepção, ei, isso é de Satanás, mira para onde está entrando. Tu recebes uma percepção espiritual antecipada se tu queres ser um pacificador. Se não, meu amado, em la primeira peleia, tu já está peleando e gritando igual. Porque tu não tens em ti a predisposição de trazer paz, tu tens a predisposição de pelear, então tu não tens discernimento nenhum. Por isso Eliseu tinha discernimento espiritual, porque tinha nele a predisposição de terminar com a guerra. Quantos querem isso sobre si? Diga amém, meu amado. Tu chega a trabalhar, um ambiente difícil. Quantos aqui, de verdade, momento de confissão, vida com vida, quantos aqui trabalham um ambiente difícil? Levanta as mãos, por favor, um pouquinho mais alto. Eu trabalhei muitos anos em ambiente difícil, pero difícil elevado a 2, assim, candela. Não é fácil, eu tenho misericórdia de ti, eu sei o que é. Quando tu chega aí, tu necessita, aunque tenha todo isso, pedir a Deus, dá-me um coração pacificador, porque se tu não tens um coração pacificador, por qualquer cosita, tu vai entrar em todas as peleias e lutas desse trabalho, de gente conflitiva. E que passa? Tu não vai perceber por onde entra o inimigo. Então, quando o inimigo, quando tu sai de serviço e vai ao trabalho, em vez de manter a bendição, manter a paz, o inimigo sabe, por uma cosita, se eu pongo esse conflitivo, se eu pongo esse complicado e essa complicada, para encontrar com esse irmão bendecido que está chegando a trabalhar, pero ele não criou em ele esse discernimento, essa paz, eu sei como tumbar esse irmão e essa irmã, eu sei como tumbar essa pessoa, eu sei como quitar a paz. E ele coloca um conflitivo, um problemático para encontrar contigo, porque em ti já há uma predisposição de também pelear. Pero se tu llegas com um coração que não é peleão e percebes, há alguém que vai querer roubar minha paz, como isso com Adão e Eva. Há alguém que vai querer quitar minha paz, e tu percebes que isso é o inimigo, tu empieza a orar antes. Peça a dizer, Senhor, eu oro por essa pessoa, intercedo por ela, perdona-lhe porque não sabe o que é. Tu vai entender que esse tipo de oração abre os céus. Perdona porque não sabe o que hace. Senhor, toca esse coração e traz paz a esse coração. E em vez de peleão, tu te transforma em um intercessor. E aí, meu amado, tu empieza a discernir os intentos secretos del diabo. Quando nós não temos esse espírito, nós perdemos a percepção. Pero quando eu tenho o espírito pacificador, eu empiezo a ter mais percepção. Amém, meus amados? Deixa-me ler algo que eu escrevi. Ser pacificador vem um discernimento sobrenatural que nos ajuda a lidiar com as provocações, os conflitos, que muitas vezes atuam como uma trampa para atrapar nos outros. Toda ofensa é como uma carnada para que você atue carnalmente. Diga assim, toda ofensa é uma carnada para que eu atue carnalmente. Tu chega ao lugar, alguém te ofendeu, sem nada, tu não hiciste nada. Entenda, isso é o diabo tirando a carnada. Para quê? Para que tu entre na carne. Carnada, carne, conecta as duas coisas. E quando vem uma ofensa, tu diz, ei, eu sei de onde vem esse maligno. Tu entende, tu tens uma percepção. Por quê? Porque tu tens um coração pacificador dizendo, não vim a causar conflitos, eu vim a trazer paz. E tu empieza a ver o que muita gente não vê. Porque tu empieza a ser um Eliseu em meio de grandes conflitos intermináveis. Amém, meus amados? Então, se o coração pacificador está um passo adelante do inimigo. Diga isso, um coração pacífico está um passo adelante do inimigo. Quando o inimigo pensa que vai sacar tu paz e coloca um problemático delante de ti, tu já está delante do inimigo e diz, pode demandar o que seja, porque nadie, nem nada vai quitar minha paz. Eu não dejo de perceber as malas intenções do diabo. Isso é tão importante na igreja, meu amado. Isso é tão importante entre nós outros, de perceber as entradas do diabo. Então, mientras a amargura ciega o coração e nos deixa amargados e não percebemos, o pacificador nos abre os olhos e nós outros logramos ver mais coisas. E se logramos ver mais, podemos reconciliar mais. Podemos ver de verdade onde é a fuente que vem os problemas. Amém, meus amados? Pablo dizia em 2 Coríntios 2:11, dijo assim,
para que Satanás não tome ventaja sobre nós outros, pois não ignoramos sus intenções. Deus não quer que nós outros sejamos ignorantes das intenções de Satanás. Para que eu não seja ignorante, eu tenho que ser um pouquinho mais esperto e entrar em conflitos como um pacificador, não echando mais fogo em la candela, pero echando água. Amém, meus amados? Diga assim: eu recebo, Senhor, esse coração. Outra coisa, quem tem esse coração pacificador, libra e salva muitas pessoas. A Bíblia diz que não foi nenhuma, nem 2 vezes, que Eliseu salvou muita gente. Nenhuma nem 2 vezes. Então, se não é nenhuma nem uma, pode ser 3, 4, 5, várias vezes. Que é o que ele salvou? Salvou na guerra enorme. E que podia morrer muita gente. Pero porque tinha um coração de paz. Um coração que não queria matar nada, um coração que queria restaurar, um coração que queria fazer o que agrada a Deus. Ele lograva, porque tinha esse coração, salvar muita gente. Quando tu tens um coração pacificador, tu salva uma igreja, tu salva um grupo de edificação, tu salva um ministério, tu salva uma família, uma casa. Quantas parejas estão peleando? Há uma discussão entre marido e mulher, e encontra tu vida que és um bom consejero, que tem uma boa palavra de paz, de reconciliação, e tu salvas uma família inteira, não só a pareja, os filhos, os nietos, e tanta gente, porque essa família se mantuvo unida. ¿Por quê? Porque um pacificador entrou no meio. Mas se tu abre tu coração com qualquer um na calle que não és um pacificador, e abre um conflito tuyo com alguma pessoa, e vai dizer: de verdade, deixa essa mulher, deixa esse homem, lo melhor que tu haces é não sei o quê. Por quê? Porque não tem um coração reconciliador. Tem um coração peleão. Mas se tu encontras um Eliseu vai ter discernimento da situação e vai dizer: o inimigo entrou por aqui, pareja. O inimigo entrou por aqui, família. E eu estou aqui para ajudar a cerrar as brechas, levantar o muro, e que a paz regresse a esse hogar. E quantas famílias não foram restauradas? Porque Deus levantou Eliseus para dar uma boa palavra. Amém, meus amados? Tu recebes isso no seu coração? Homens pacificadores salvam muitas famílias. Esse espírito pacificador genera autoridade delante de Deus. Quem é um pacificador não é um tonto. É um homem e uma mulher lleno de autoridade e poder delante de Deus. Quando Deus começou a revelar os planos de rei de Síria para Eliseu, esse homem estava recebendo poder, algo que não era de ele. Pero porque tinha um coração assim, Deus estava dizendo: com esse eu posso contar. Com esse eu posso dar sonhos e revelar coisas mais profundas. Com esse eu posso descer adelante, porque ele vai saber como portar-se. Então, o que passa? O espírito pacificador traz para mim poder que eu não tinha, porque Deus vê em mim essa capacidade de restaurar. E isso significa que eu tenho mais autoridade delante de Deus. O que passa é que isso também traz persecução, porque muita unção atrai persecução. Então, quando esse homem de Deus, que não queria pelear com nadie, começou a ser ungido por Deus para ter uma revelação, porque queria trazer paz a um conflito, o inimigo disse: ei, quem é esse que está soplando? Não, aqui não há nada que está soplando. Aqui é um profeta que está allá, esse que está em Dotán, que está revelando tudo. Então, presta atenção, o inimigo disse: olvídate do rei de Israel, olvídate dessa gente, ejército, mañana eu quero Eliseu preso. Mi enfoque agora é o profeta, mi enfoque agora é o pacificador, esse que nós outros temos que destruir. Quita o pacificador e a peleia vai seguir. Então, meu amado, o pacificador empieza a ser atacado, empieza a ser perseguido. E aí manda um exército aí com toda a artilharia apontada. Para quem? Para Eliseu. Porque o diabo odia pacificadores. Tu entende o que estamos falando aqui, meu amado? E se tu és um pacificador, quem está a seu lado é o Senhor de senhores, Rei de reis e todo-poderoso, e dueño de los ejércitos celestiales, se tu eres pacificador. Por isso a Bíblia diz, glória a Deus, amém. Por isso a Bíblia diz, el ejército, igreja, estava alrededor de Eliseu, porque esse era pacificador. Com esse eu mando um exército para lutar junto com ele, porque onde entra ai e quer trazer paz. E Deus luta
por Eliseo. Eso es poder y eso es autoridad. Ok, el enfoque ahora es Eliseo. El enemigo está furioso con el Eliseo. Quiere acabar con Eliseo. E Eliseu está tranquilo, meu amado. Porque quem puso Eliseu nesse conflito foi o próprio Senhor. E ele disse: o Senhor está comigo. Não sou eu que inventei essa confusão. Não sou eu que empecé essa confusão. Se Deus me puso aqui, é para que eu traga paz. Então, porque ele está protegido por el Senhor, é escorrido por Deus para ser colocado em uma situação assim, ele disse: Deus está comigo e eu não tenho nada que temer. Pacificadores não têm que temer nada, meu amado. Está um gritando de um lado, outro gritando do outro, é a confusão inteira, e tu chega com uma palavra de paz, calmo, tranquilo, sem exaltar-se. Tu não tens que provar nada a nadie, tu tens que dizer: o Senhor está comigo. E é o Senhor que luta por mim. Amém, meus amados? A esposa está brava em la casa, gritando, peleando, e pá, a esposa disse: solo há uma maneira de solucionar. Palo nesse marido, palo, tenho que falar mais alto, tenho que dar duro nesse marido. Não, minha amada, tu tens que ser pacificadora. Porque se tu eres pacificadora, tu não sabes os cavalos e carros de fogo alrededor do pacificador. Ei, sim, esses fuego, carros de fogo e ángeles poderosos vão tratar com esse marido cabeção que está muito bravo. Me hago entender? E o marido, a mesma coisa. Está a esposa com TPM, com não sei o quê, nerviosa, querendo pegar todo mundo, pega o perro, pega os filhos, está nerviosa. E o esposo não tem que pelear, o esposo tem que dizer: Senhor de los ejércitos, eu não quero confusão, eu quero paz. Manda ángeles para tratar com esse ser humano lindo, Senhor, e trata com esse coração. Se nós outros somos pacificadores, tu vas a ver que Deus vai lutar as causas, e Deus vai solucionar conflitos intermináveis. Pero Ele tem que encontrar em ti um coração pacificador. E aqui está dizendo que Eliseu era pacificador, ele entrou em la brecha. Está um rei de Síria peleando com o rei de Israel. Ele não tem nada a ver com isso. E ele entra em la brecha, está em meio. Então, o que é entrar em la brecha? Presta atenção. Estar em la brecha é sostener a las pessoas em oração em aquilo que elas han fallado. Não é hablar mal de la gente. É sostener em oração aqueles que han fallado, interceder. Exponer-se em la brecha é colocar-se em uma posição de intercessor e de pacificador. Diga isso: entrar em la brecha é ser intercessor e pacificador. Não serve de nada eu estar no ministério de intercessão se eu não sou pacificador. Eu estou em meio orando ao Senhor, mas chega o momento do conflito, eu sou o conflitivo, não serve para nada, meu amado. Tenho que andar as duas coisas juntas. Eu tenho que ser intercessor e pacificador. Entrar em la brecha não é fácil, porque tu vas a tener que controlar sus emociones carnales, tu vas a tener que actuar en el espíritu correcto de Dios. Entonces, ser pacificador é um lugar difícil, pero é um lugar que agrada a Deus. Amém, meus amados? E aí, isso traz sobre ti autoridade. Quem mirasse de afuera e vai pensar: Eliseu está frito, o inimigo já ganhou. E Eliseu estava tranquilo, dizendo: não ganhou jamais. Ele é que tem problema. Porque agora ele encontrou um pacificador. E quando o inimigo encontra um pacificador, meu amado, o problema é del inimigo, não é mais o problema del homem de Deus. Amém, meus amados? O jefe está ameaçando tu vida, dizendo uma quantidade de coisas, e tu estás tranquilo. Tu sabes que é o Senhor que te puso nesse trabalho. Tu sabes que é o Senhor que dá e é o Senhor que quita, bendito seja o nome dele, Senhor. Tu sabes que tu sueldo não vem do jefe, tu sabes que quem te paga é o Senhor de senhores. Amém, meu amado? Ele está ameaçando e dizendo uma quantidade de coisas, esteja tranquilo. Eu disse: Senhor, perdona, não sabe o que hace. E Deus, meu amado, luta por ti, porque o pacificador está livre de ameaças. O pacificador quer agradar o coração de Deus. Amém? Pacificador abre os olhos de los ciegos. O servo de Eliseu andava com um discipulador, que era um homem de Deus, um pacificador. Então, Eliseu, que é um pacificador, logra abrir os olhos do outro que não vê nada. Ele disse: Senhor, te pido uma coisa, abre os olhos desse muchacho para que ele veja quem luta por mim. E quando abre os olhos, ele vê um exército. E agora não é Eliseu que está cercado e está em problema. Agora é o exército de Síria, que está cercado por carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Esse discípulo empieza a ver o que o homem de Deus vê. Se tu anda com homens que são pacificadores, tu vas a ver também o que Deus vê.
Se tu anda com gente conflitiva, tu não vas a ver o que Deus vê. Amém, meus amados? Quantos querem ver o que Deus vê aqui? Diga amém. E um espírito pacificador desarma al inimigo. E eu quero que tu preste atenção. O inimigo vino com uma fúria para acabar com Eliseu. E Eliseu hace só uma oração: Senhor, te pido uma cosita suave, ciega o inimigo. Quando todo o exército está ciego, que poder tem uma quantidade de gente ciega? Quanto poder tem, meu amado? Nada. Para Deus nada é impossível. Deus segue o exército inteiro. E Eliseu disse: o problema de ustedes não é comigo. O problema de ustedes é com o rei de Israel. A capital é Samaria. Vamos e lleva ustedes por la mano. Vamos tranquilito, todo mundo para Samaria. Lo lleva em Samaria. E disse: mira, rei de Israel, aqui está o exército. Queria venir contra ustedes. E o rei de Israel, que não tem sabedoria nenhuma, disse: posso matar todo mundo? E o pacificador se mete em meio e diz assim: mata todo mundo e acaba com eles. Foi isso? Não. Ele disse que vai matar. Como tu vai matar? Por el contrário, tu vai pôr uma linda cena para eles. Uma tremenda comida que eles nunca comeram. E aí, então, nunca mais, depois disso, esse exército voltou a atacar a Israel. Quem desarmou o inimigo foi o exército poderoso de Israel? Não. Quem desarmou o inimigo foi um homem que se chama Eliseu, um pacificador. Então, presta atenção, muitos anos depois se levanta uma fiera contra a igreja do Senhor Jesus, chamado Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso hacía o que queria com a igreja, e perseguia, e matava, e mandava matar, e hacía o que queria, hasta um dia que encontrou um pacificador chamado Estevão. Quando se meteu com Estevão, ele disse: mata esse mesmo, e a roupa coloca aqui cerquita de mim, mata, pedra nele. E o pacificador entra em la brecha, delante de Deus, e disse: Senhor, tu vês esse Saulo? Perdona, Senhor, porque ele não sabe o que hace. Jesus mira e disse: eu necessitava só isso. Encontrei um discípulo com mi coração. Gracias, Estevão. Venga aqui para o cielo, te recibo de pé. Ele se levanta, recebe Estevão no cielo e disse: agora que me levantei, déjame aproveitar e vou lutar eu contra Saulo. E vai de encontro a Saulo em um caminho e disse: quem eres tu para perseguir a mi igreja? Quem deu a autoridade, meu amado, foi o pacificador chamado quem? Estevão. E nunca mais Saulo pudo fazer nada contra a igreja por causa de alguém que entrou em la brecha e disse: Senhor, perdona-les, porque não sabem o que hace. Al momento Saulo se puso ciego, igualito o exército de Síria. E Deus lhe dijo uma quantidade de instruções, Jesus les deu e lhe dijo assim: allá te van a decir o que tu tienes que hacer. Deus está dizendo a ti o que tu tienes que hacer a partir de hoje, igreja. Tu recebes isso em tu coração? Seja um pacificador. Saulo foi cegado e guiado por la mano, e toda a fúria se acabou quando encontrou um pacificador que entrou em la brecha. E é o que Ezequiel dizia: se eu encontro uno, tu não sabes o que eu posso fazer com o poder e os exércitos que eu mando a lutar por essa pessoa. E Deus dizia: eu busquei uno e não encontrei. Pero quando encontra, tu vês, meu amado, que quem sale ganhando é o reino de Deus, quando alguém é um pacificador e não um peleão. Tu queres ser um pacificador aqui? Diga amém, meu amado. E em la cruz, um dia, Jesus estava sendo crucificado. E Jesus ora e disse a mesma coisa que Estevão dizia: Padre amado, perdona-les, porque não sabe o que estão fazendo. E quando Jesus entra em la brecha, intercede por nós outros, famílias e famílias, histórias e histórias, nunca mais deixaram de ser cambiadas e transformadas. E muitas famílias começaram a viver em paz, delante de Deus e uns com os outros, porque entrou um intercessor para trazer paz em um conflito eterno. Amém, meus amados? E quando Jesus ora dessa maneira, a gente que estava ao redor mirou e disse: verdadeiramente, esse era o Filho de quem, meu amado? De Deus. E Jesus havia dito: bem-aventurados os que traem paz, eles serão chamados hijos de quem?
de Deus. Jesús estava trayendo paz e a gente que nem era cristiana, nem discípulo, mirou. Esse é diferente. Esse não é cuento, esse é de Deus. Verdadeiramente, esse era o Hijo de Deus. Quantos querem receber essa unção de ser pacificador aqui, meu amado? Diga assim: eu recebo essa unção que estava sobre Esteban, que estava sobre Jesus, eu quero sobre minha vida. Amém, meus amados? Glória a Deus. Aleluias. Pode passar adelante o Ministério da Alabança para terminar. Minha oração, meu amado, é que Deus traga sobre ti, sobre sua vida, esse espírito de ser pacificador. Nós outros já vivimos em um mundo muito conflitivo. Quantos estão de acordo com isso aqui? Levanta as mãos. Eu te pergunto uma perguntita bem suave. Tu crê que Deus necessita um conflitivo mais? Tu crê que já temos muito? Tu crê que Deus necessita pacificadores? Então sala de aqui diferente. Chega a ser essa pessoa. Tome cuidado com os intentos de Satanás. Mira, eu aprendi uma coisa, pastor Marcos, pastor Azul, os pastores, os líderes, com os palos, mesmo assim, de ministério. Às vezes, salimos de reuniões difíceis. E quando salimos de reuniões difíceis, alguém se acerca a nós. Quero solucionar um tema, queria falar contigo. E às vezes, nessas próximas reuniões, ou essa extra reunião, foi onde eu me equivoquei mais, perdi a paciência. Onde não fui pacificador, porque já estava too much, já estava muito cansado, muito estressado. Com os anos eu aprendi, esse tema pode esperar. Eu acabo de lutar uma batalha e fui um pacificador, e necessito descansar para enfrentar outra mais adelante. E isso me ha salvado de tanto problema, meu amado. Às vezes tu tens muito problema, muito conflito, não é para solucionar o outro em seguida, tu necessita dar espaço. Necessita recarregar as forças em Deus e decidir, llena-me outra vez de paz, Senhor. Eu não posso entrar em outra luta com o coração pesado. Me hago entender, meus amados? Eu comecei a perceber as trampas do diabo em reuniões seguidas, onde minha paciência já está mais curta, eu não tenho tanta mais paciência, onde já estou cansado depois de um dia de trabalho, eu digo, eu não sou o pacificador nessa reunião, necessito descansar. E isso me ha salvado de ser um pastor peleão, um pastor gritão, um pastor que dá um malo conselho, e me ha dado a capacidade de ser mais tranquilo, mais pacificador. E eu quero dar esse conselho a ustedes, igreja. Não temos que lutar todas as reuniões seguidas, uma da tarde da outra. É melhor lutar uma por uma e fazer o que Deus queria, do que lutar uma pila de elas e ser um peleão. Amém, meus amados? Amém. Se nós outros somos assim, tu vas a ver Deus lutar por nós outros. Tu vas a ver Deus lutar por nossas igrejas, por nossos ministérios, porque Deus lhe encanta Eliseus, Deus lhe encanta Estevãs. E quando ele encontra, ele diz: era isso o que eu necessitava, muitas graças, agora eu luto por ti. Eu recebo essa palavra em meu coração. Amém, meus amados? E a Bíblia diz: se é possível, todo o que depender de ustedes, tenha paz com quem? Com todos os homens. Tu recebes essa palavra em seu coração? Alaba, Senhor Jesus. Glória a Deus. Passa adelante, pastor Marcos. Vamos terminar. Ponte de pé. Quero orar por ti. Passa comigo aqui, pastor Marcos. Eita. Amém. Vamos orar por ele. Quantos aqui entendem que necessitam um pouquinho mais de paz, de ser pacificador aqui em seu coração? Levanta as mãos, sem pena, meu amado. Nós outros vivimos em um mundo muito acelerado. O diabo quer destruir sua família. Déjame dizer, o diabo não está detrás de tu dinheiro, de tu conta bancária. O diabo está atrás de la paz, de la comunhão de los hermanos. ¿Sabe por quê? Porque nesse lugar de paz e de comunhão, Deus derrama bendições. E Deus quer encontrar em ti esse coração pacificador, donde tu vayas. E eu quero orar por ti junto com o pastor Marcos. Amém? Levanta suas mãos sobre a igreja, pastor. Padre, muitas graças por sua palavra. Graças por la revelação, Senhor, de esos homens de Deus, pacificadores que cambiaram histórias, solucionaram conflitos enormes.
E eu e pastor Marcos intercedemos por nossa igreja, por nosso ministério, por cada família. Senhor, que seamos pacificadores. Queremos viver essa estação de paz, essa estação de homens e mulheres que logram discernir os intentos do diabo e vão a ser como Jesus, deshacer as obras do diabo. Senhor, eu pido agora por cada lugar aqui representado, se há alguma entrada do inimigo, agora denunciamos o inimigo, revelamos agora os intentos de Satanás, e declaramos agora que se vai levantar, Senhor, de aqui, homens e mulheres pacificadores, que vão discernir a entrada do diabo e vão cerrar brechas. Senhor, dá instrução a cada homem e mulher que aqui está, pero que salga de aqui dessa noite, Senhor, homens e mulheres poderosos, não porque hablam demasiado e peleam muito, pero porque têm um coração pacificador. Dá estratégia, dá revelação, dá sonhos, pero dá-nos vitória. Que não seamos conflitivos, pero que seamos pacificadores. Em nome de Jesus. Diga amém, amado. Glória a Deus.